Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o site aí, o torcedores.com, que trouxe alguns nomes sendo especulados aqui no Cruzeiro, que eu já tinha trago aqui no canal, e até sobre algumas alternativas para o Cruzeiro no ano que vem. No caso, são jogadores que eu acho bem improváveis de vir para o Cruzeiro, tá? Desses nomes que foram especulados. Então, assim, quero trazer aqui mais para vocês, mais para análise, e quero saber se poderia ser uma boa opção ou não para o próximo ano. Primeiro aí deles que eu quero falar, de acordo com torcedores.com, Matheus Henrique, como um dos nomes especulados, jogador de 24 anos de idade, aquele mesmo que jogou ali pelo Grêmio de 2018 a 2021, né? Pela equipe do Grêmio ele fez mais de 180 partidas, outros 11 gols e 7 assistências antes de ser vendido para o Sassuolo lá da Itália. A grande questão é que pelo Sassuolo, ele no caso foi vendido por uma grana muito alta, algo próximo ali da casa dos 50, 55 milhões de reais, então só por aí já pode ver que não seria... o Sassuolo não vai emprestar o jogador para o Cruzeiro, até porque se fosse, por exemplo, um Flamengo, eu acho que seria mais provável, porque para o Cruzeiro, como que vai? O Cruzeiro fala, não, empresta o Matheus Henrique em um ano, se ele for bem, nós pagamos aí 10, 15 milhões de euros, totalmente fora da realidade, então eu acho que é bem inimaginável pensar aí no jogador. E além disso, ele vem sendo titular no Sassuolo, ano passado 26 partidas e uma assistência, nesse ano, essa temporada que acabou de começar, já tem 7 jogos, todas como titular da equipe, então realmente o nome é bem complicado. Outro que eu já cheguei aqui a falar nessa semana, e eu acho que é o mais viável dessa lista, é no caso aí do Marinho, ele que tem 32 anos de idade, então tá dentro do limite ali da SAF, jogador que está sendo um reserva aí no Flamengo nos últimos jogos, né? Nesse ano tem bons números de jogos, 36 partidas, mas a grande maioria delas saindo do banco de reservas. Tem além disso 4 gols marcados e 5 assistências. Eu vejo que assim, se o Flamengo não ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil e a Libertadores, deve ter uma reformulação muito grande para o elenco para a próxima temporada, e eu não descartaria o Marinho deixar o clube ou algo nesse sentido. A grande questão é que o salário dele é muito alto, algo próximo de 600 mil por mês. Eu vejo que assim, não vou falar aqui porque, nossa, um jogador ganhar 350 mil, 400 mil é totalmente fora da realidade do Cruzeiro, porque não é, tá? Até porque o Rafael Cabral ganhava 350 mil na Série B pelo Cruzeiro. Então, ano que vem numa Série A, não ficaria surpreso, uma exceção ali de 500, 450 mil por mês, não acho que seria loucura imaginar, até porque na Série B contratou o Rafael com um salário superior a 300 mil, então nessa questão sim. Mas será que o jogador que tem contrato com o Flamengo ainda por mais um ano e meio gostaria de sair do clube por agora? Essa que é a grande questão. É igual eu falei, só se o Flamengo pensar, não, vamos fazer uma reformulação muito grande, se alguém quiser pegar o Marinho por empréstimo, vai que ajude também a pagar parte dos salários. Eu acho que o Flamengo preferiria emprestar o Marinho para o Cruzeiro do que para para o São Paulo, para um Santos, para um Palmeiras, um Atlético Mineiro, por exemplo, que seria rival direto ali pelo título, o Fluminense, porque ele iria brigar por alguma coisa. O Cruzeiro nesse primeiro ano de volta à Série A, não acho que vai incomodar o Flamengo aí, por exemplo, num Campeonato Brasileiro ou algo nesse sentido. Então, eu acho que até nessa questão, nesse primeiro ano, poderia favorecer em algo nesse sentido. O Marinho que já jogou aqui no Cruzeiro em 2015, 12 partidas, um gol antes dele ser emprestado para o Vitória, fez 21 gols naquele ano, foi jogar na China, depois passou ali pelo Grêmio e pelo Santos. No Santos viveu uma fase absurda, né, em 2020, com 48 partidas, 24 gols marcados naquela época, até foi cogitado a chegar na seleção brasileira e foi comprado pelo Flamengo nesse início da temporada por algo próximo de 7 milhões e meio de reais junto ao Santos. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião sobre o jogador que tem aí 32 anos de idade. E outro aqui que eu quero falar com vocês, os dois últimos, o primeiro do Everton Ribeiro, que é um nome que tem sido especulado há muito tempo, e esse até aqui com razão, tá? Até porque, de acordo com alguns portais do Flamengo, que cobram notícias do dia a dia, o Cruzeiro entrou em contato com o Everton Ribeiro para saber, né, sobre a possibilidade dele deixar o clube ou algo nesse sentido, porque o jogador de 33 anos, ano passado estava em baixa, porém nesse ano está vivendo uma boa fase, 58 partidas, 7 gols e 8 assistências. Ano passado eu digo que ele foi mal, né, porque apesar de ter jogado 50 jogos, ele marcou apenas 2 gols e deu 9 assistências, então ele estava um pouco queimado com a torcida, mas nesse ano está até sendo convocado para a seleção, eu acho que deve ir para a Copa, então é um jogador que, na minha opinião, não deve sair do Flamengo no ano que vem. E, sei lá, eu não vejo o Ronaldo pagando, 20 milhões de reais para tirar um Everton Ribeiro de 33 anos do Flamengo. Eu acho isso totalmente irreal. Então, e até o salário, né? O Everton Ribeiro ganhando mais de 1 milhão por mês. Eu acho realmente bem provável pensar no jogador, mesmo sendo um presente do Ronaldo pelo número de sócios. Ou o Pedro Lourenço quer ajudar o Cruzeiro com camisa 10. Mas eu acho que aí sim nós já estamos falando de cifras muito longe da realidade. E outro aqui que eu quero falar com vocês, que foi especulado mesmo, foi o Davi Terans, 28 anos de idade, porém foi naquela época ali, no meio do ano, quando ele estava sendo reserva
pelo Atlético Paranaense. Vocês sabem que o Cruzeiro, apesar daquele caso do Vitor Roque, tem uma relação muito boa com o Atlético Paranaense, onde pegou, por exemplo, o Jajá, o Zé Ivaldo, o Pablo Ciles, então tem uma boa relação com o clube. E, no caso, foi procurado para saber, né, como que estava a situação do Terans no meio do ano, que ele estava sendo mais reserva ali com o Felipão do que titular. Dificilmente ele jogava. Mas depois da classificação contra o Palmeiras, que ele foi herói, e nas últimas rodadas ali contra o Palmeiras na Libertadores, garantindo vaga na final, e depois de algumas rodadas muito boas, vestindo a camisa do Atlético nessa reta final do Brasileirão, fazendo a equipe buscar novamente ali um G6 do torneio, o Terans voltou a estar em alta, né? Tanto que nesse ano está com ótimos números. Nessas últimas 10 partidas dele, ele foi muito bem. Tem no total 45 jogos, 14 gols marcados e 8 assistências. É um nome que, se não vivesse uma fase excelente, eu não diria que era totalmente fora da realidade. Porque, por exemplo, o Atlético pagou nele 13, 14 milhões de reais para tirá-lo do próprio Atlético Mineiro, tá? Do rival. E depois dele se destacar pelo Peñarol. Porém, se ele tivesse numa fase ruim, eu acho que o Atlético toparia tranquilamente em fazer negócio com uns 15, 16 milhões. Aí eu acho que já por essas cifras não seria totalmente fora da realidade do Cruzeiro pro ano que vem. Pagamento ali parcelado e tudo mais, eu acho que ficaria um pouco mais tranquilo. Mas ele não é tão novo, né? Então não acho que teria potencial de revenda. Tá aí com seus 28 anos de idade. E pelo Atlético ele chegou em 2018 e ficou até 2019. Porém fez apenas 28 partidas, 2 gols e uma assistência. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esses 4 nomes. E se você concorda comigo, né? Que realmente são nomes bem... Vejo que as principais posições que a Raposa deve ir ao mercado é justamente em alguns que até mesmo desse ano via que estava precisando, né? Como por exemplo um meio campista, um ponta e também, no caso, um zagueiro ali e também eu vejo que o Cruzeiro no mercado pode ser essas as principais buscas, né? Zagueiro, um meio campista e um ponta. Mas não descartaria também um meio campista, um volante e também um lateral esquerdo, até mesmo com a chance, né, da não permanência do Matheus Bidu. Então quero começar aqui esse vídeo. Primeiro aí uma opção de zagueiro, que eu achei interessante, que no caso aí do Vitor Tormena, ele que tem 26 anos de idade, zagueiro que vem se destacando pelo Braga, lá de Portugal, há 2 temporadas. O contrato dele, de acordo com o Transfer Market, vai até julho do ano que vem, ou seja, ele ficaria, né, no caso, livre do contrato a partir de agosto do próximo ano. Então, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa, mas eu acho ele bem complicado por conta de jogar no Braga. Tem mais de 100 partidas por lá nos últimos 4 anos e é titular absoluto, 10 partidas, 1 gol marcado. Tem tentado uma renovação de contrato, mas até agora não acertou esse novo vínculo. Ele surgiu muito cedo, em 2014, na base do Palmeiras, do São Paulo, melhor dizendo. Ficou lá no São Paulo até 2016, foi emprestado ao Grêmio Novo Horizontino em 2017, jogou apenas uma partida no estadual e logo depois, né, no meio do ano de 2017, se transferiu para o Gil Vicente lá de Portugal. Foi muito bem naquele primeiro ano dele no time principal, com 38 jogos e 2 gols marcados. Rodou aí também antes de chegar no Braga, na equipe do Portimonense, com 27 jogos, 1 gol e 2 assistências. Na minha opinião, bom jogador, avaliado de acordo aí com o Transfer Market, próximo dos 3 milhões e meio de euros, algo próximo dos 15 a 18 milhões de reais. Então, igual eu falo, né, não seria fácil porque ele tem um valor de mercado muito alto, com times do futebol europeu de olho nele e até mesmo no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Mais um aqui nesse vídeo, outro ponta, na minha opinião pode ser uma boa alternativa, que é no caso do Marcos Guilherme, aquele mesmo ali que jogou no Santos, no Internacional, e vira e mexe sendo especulado no Cruzeiro, 27 anos de idade, ponta que tem contrato com o São Paulo se encerrando no final dessa temporada. Chegou no meio do ano, na janela de agosto, com um contrato de produtividade. Se ele for bem, ele fica no ano que vem, se não, vai terminar, né, não vai ter vínculo mais com a equipe paulista. Ele jogou em 10 partidas até o momento, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e tem sido mais reserva do que titular. Nos últimos 6 jogos pela equipe, ele entrou em 3 deles, mas somou menos do que 40 minutos em campo. Então isso é uma questão que eu acho que, por estar sendo pouquíssimo aproveitado, poderia ter, por exemplo, uma renovação, não teria uma renovação no seu vínculo. Ele que ano passado estava jogando pelo Santos por empréstimo e foi bem naquela reta final do Brasileirão da Série A. 13 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. O Marcos aí que surgiu muito bem, né, na base do Atlético Paranaense, chegou ao São Paulo em 2017 e 2018, onde ele fez
48 partidas, 9 gols e 2 assistências. Depois ficou 2 anos no futebol dos Emirados e mais 2 temporadas no Inter. No Internacional, o melhor ano dele foi em 2020, apenas em número de partidas, né? Ele disputou 51 jogos, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o Marcos Guilherme, ponta que vai ficar livre, 27 anos de idade, não tem um salário tão alto assim para chegar no ano que vem, e eu acho que pode ser uma boa opção para as pontas. Dando sequência aqui nesse vídeo, mais um ponta que eu quero falar com vocês, no caso do atacante o Alisson, aí de apenas 23 anos de idade, acho que é essa a pronúncia aí do jogador, que vem se destacando desde o ano passado pelo Vila Nova na Série B e agora na Série A jogando pelo Cuiabá. Eu lembro ano passado mesmo que ele jogou, contra o Cruzeiro em 2 partidas pela equipe do Vila Nova. No total ele fez 37 atuações, contando Série B, Copa do Brasil e Estadual, com 8 gols e 3 assistências. Foi emprestado ao Cuiabá, na disputa também principalmente da Série A, fez até agora 39 partidas, 8 gols e 4 assistências. Bons números, ainda mais se você for pensar que é um jogador que atua pelas laterais, não é um centroavante fixo, então na minha opinião poderia ser uma boa opção e bem novo, apenas 23 anos de idade. Contrato aí com o Cuiabá até o final da temporada, e eu acho que se continuar jogando com frequência, deve ser sim comprado, tá? Porque de acordo com o Gol, ele está emprestado pelo Vila Nova, onde teria contrato ainda por mais uma temporada. Então, eu vejo que o Cuiabá, pelos números, deve tentar comprá-lo no final desse ano, e aí cabe o Cruzeiro negociar com a equipe mato-grossense se gostaria, realmente de contar com o jogador. Ele que inclusive teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2000. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Lucas Romero e uma atualização em relação ao seu contrato, tá? Teve uma matéria muito interessante aí, os créditos para eles do portal Cruzeirense, lembrando que o contrato do Lucas Romero vai até julho de 2023. Eu tinha esquecido, realmente, pensava que até o final de 2023 ele só poderia ficar livre no mercado em 2024. Nada disso, o contrato dele então se encerrando aí em menos de um ano, ele já estaria livre no mercado e o Cruzeiro poderia contratá-lo para tê-lo na Série A do ano que vem, porque a partir de 1º de janeiro desse ano ficaria a contagem regressiva dos últimos 6 meses do seu contrato. Então ele poderia assim assinar esse vínculo no início do ano e já poderia contar com o jogador. É claro que não seria no início do Brasileirão, mas seria ali lá pela 15ª, 13ª rodada da Série A. Seguramente assim o jogador já poderia chegar de graça ao Cruzeiro. Foi vendido por 13 milhões de reais e esse interesse no Lucas Romero não é de hoje, Até mesmo antes da chegada do Ronaldo, ele comentou que o Alexandre Matos, no caso estava ainda aqui no clube, disse que tinha muito interesse em trazê-lo de volta ao Cruzeiro e acabou não avançando nessas tratativas. Além disso, o Cruzeiro procurou ele também em 2020 para voltar, porém o Sérgio Rodrigues disse que o Independente, mesmo passando uma crise gigantesca na Argentina, não tinha condições para pagar o salário dos jogadores, estava quase chegando a 2 meses e meio de salários atrasados. O clube argentino estava pedindo 21 milhões de reais, menos de 8 meses depois do Cruzeiro ter vendido ele por 13, 14 milhões. Então, o Lucas Romero não voltou naquela época, mas todo ano ele é especulado aqui no Cruzeiro, realmente todo ano, 2020, 21, 22 e agora para 2023, nessa reta final de contrato, tenho certeza também que vai ter seu nome ventilado. Ele até comentou sobre, no caso, essa proposta, interesse do Alexandre Matos antes da chegada do Ronaldo, em matéria em fevereiro desse ano. Ele falou o seguinte, abre aspas, com certeza eu pensaria nessa proposta do Cruzeiro, e eu já falei que tem pouco tempo, com o jornal aqui da Argentina, do Independente, que eu tinha falado com o Cruzeiro para voltar esse ano. Eu tinha conversado, falei com o Matos, falei que tinha vontade de voltar, que sim, e ele iria tentar fazer um esforço. Depois veio a compra do Ronaldo, aí não teve mais ligação do clube, fecha aspas. No caso, ele havia divulgado essa informação, então, do Lucas Romero, que o Cruzeiro realmente procurou na temporada no início desse ano, no final do ano passado, para a temporada desse ano de 2022, com o Alexandre Matos. Então, eu vejo que pode ser uma boa alternativa sim, o Lucas Romero estando disposto a voltar ao Cruzeiro. Não acho que ele vai pedir um salário, 650 mil por mês, não acho que ele faria isso, e se ele realmente quiser voltar ao Cruzeiro, poderíamos cravar, em ano que vem ali o Cruzeiro, em julho de 2023, já poderia ter o Lucas Romero, na minha opinião, um baita reforço, daria muito certo aqui, mesmo nesse time do Pesolano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador, se poderia ser uma boa, ele que é novo ainda, tem 28 anos de idade, ano que vem estaria aí com 29, e nessa atual temporada 41 partidas, 3 gols, 4 assistências, ano passado 49 jogos, 3 gols e 5 passes também, foi no caso a primeira temporada dele sendo titular, porque em 2020 ele fez apenas 23 partidas. E aqui pelo Cruzeiro também mais de 200 jogos, 3 gols e 5 assistências, com títulos 2 da Copa do Brasil, 2 estaduais, realmente muito reconhecido aqui o argentino com a torcida do Cruzeiro.